Olá, meus queridos e fiéis ouvintes, né, do nosso canal Ciência da Emoção. Estamos aqui novamente falando um pouquinho mais sobre esse tema tão fantástico, esse tema tão importante para a nossa vida, mas tratado de forma tão injusta, né? Bem, respondo hoje uma pergunta de uma pessoa que me mandou aqui pelo Facebook uma pergunta sobre a questão das emoções ruins. Eis que a pergunta dela diz o seguinte: Professor Júlio, existem emoções ruins? Pois é, resposta para isso eu vou ter que buscar ela num livrinho que, aliás, eu sugiro a vocês que curtem a emoção, um dia, sempre que possível, né, buscando um livro, uma leitura, ampliando e assim por diante, né, se quiserem, vocês podem dar uma lidinha neste livrinho do Darwin, um livrinho, aliás, um pouco conhecido, né, um livrinho dele, todo mundo conhece a teoria do Darwin, mas raramente as pessoas, mesmo aqueles que são estudiosos da área, que trabalham com Darwin há muito tempo, raramente sabem da existência desse livro, que diz assim: a expressão das emoções no homem e nos animais. Bem, por que eu peguei esse livro para responder a esta pergunta? A teoria do Darwin, evidente que não é a única teoria e talvez nem a mais correta, digamos assim, mas é uma teoria e é convincente e o cara era bom pra caralho e pronto, né? E o que o Darwin fala sobre a questão das emoções? Darwin vai dizer o seguinte: que se por algum motivo qualquer coisa tenha permanecido em você ao longo de milhares de anos de evolução, é porque essa coisa é boa, é porque essa coisa serve para alguma coisa, né? E o caso das emoções não é muito diferente, não. Se porventura as emoções fossem coisas ruins, muito provavelmente nós já as teríamos eliminado de todo o nosso processo evolucionário. No caso das emoções, a palavra emoção, que significa movimento, portanto, toda vez que uma pessoa está emocionada, ela está em movimento, seu corpo está em movimento, ela serve para alguma coisa. Daí você vai dizer assim: Júlio, peraí, só para entender, acho que você está pirando o cabeção aí, vamos parar por aí. Porque o ódio é uma coisa ruim, a raiva é uma coisa ruim. E eu diria para você que se a gente for seguir esta lógica do nosso amigo aqui, do Darwin, não é não. Não. Se você olhar um pouquinho para a sua vida prática, você também vai perceber que não é bem assim não. A raiva serve para alguma coisa sim. O medo serve para alguma coisa sim. O ódio serve também para alguma coisa. Então, indiferente de qual seja a emoção de que nós estejamos falando, não importa, ela sempre é boa. O problema, a encrenca, é que hoje nós sentimos essas emoções de maneira desproporcional. Por isto, ao invés de você falar que uma emoção é negativa, que uma emoção é ruim, diga então que as consequências dessa emoção é que são desproporcionais, que as consequências dessa emoção é que são ruins, e não a emoção em si. Tá? Deixa eu me permita aqui usar uma questão, um exemplo da vida prática, né? Ora, o que a tristeza faz? Né? Pensa comigo, o que a tristeza faz? A tristeza faz você ficar meio macambúzio, como diria um professor meu, meio cabeça baixa, meio, sabe? Né? Você tende a se recolher, você tende a se fechar. Ora, isso na natureza vai ajudar as pessoas a economizar energia diante de alguma coisa que tenha acontecido, seja ela quem for. O qual for, perdi um parente, meu cachorrinho morreu, perdi meu carro, sei lá, alguma coisa que tenha deixado você triste. Nesse caso, a tristeza, ela tende a fazer você economizar energia
para acumular um pouco mais de energia. E é engraçado que as pessoas que aí vencem essa questão energética, elas vão em frente, elas, né, transcendem esse processo. O problema é quando a gente não consegue fazer isso. E, ó, aproveitando que eu estou com a minha biblioteca aqui do lado, eu adoro livros, né, porque eles são muito úteis, né? Veja, escreveram até um tratado sobre a questão de perdas e lutos. Tratado. E, segundo esse tratado, segundo aqui os nossos pesquisadores, mesmo a tristeza, ela tem um tempo. Veja, em relação à questão do luto, é claro que isso é um pouco subjetivo, porque é um pouco para mais, um pouco para menos, mas veja, do ponto de vista da perda mesmo, do luto, nós deveríamos, quimicamente, o nosso corpo, né, deveria superar uma perda aí num período de até 6 meses. Então, se você vê assim, a pessoa triste, acabrunhada, não sei o que, acabou de perder alguém, não sei o que, ajuda a consolar, é importante estar perto dessas pessoas, auxiliar, dar apoio e tudo mais, mas não espere que a pessoa vá superar isso em um dia. Não adianta você cobrar do cara um mês depois que ele tenha superado o carro que roubaram dele, não funciona assim, né? Leva tempo essas coisas. Porém, 5 anos depois, a pessoa não ter superado, aí nós estamos falando de uma outra coisa. Aí sim, nós estamos falando de uma emoção que é desproporcional, percebe? Então não é que a emoção seja ruim, não é que a tristeza seja ruim, não é que o ódio seja ruim. Todos têm uma função, todos têm um porquê. Mas muito mais tempo do que isso, muito mais tempo do que esses 6 meses, né, que as pessoas colocam ali no manual, realmente começa a se tornar muito complicado. É evidente que você por uma vida inteira vai ficar lembrando daquilo. Né? Imagine se perdeu uma coisa, um bem, perdeu uma pessoa. Claro que a gente vai se entristecer de vez em quando, mas entrar num estado de melancolia que vai levar você junto ou que vai causar a sua própria destruição, aí a coisa não está certa. Por quê? Porque a nossa vida ela está pautada em ganhos e perdas o tempo todo. Então é claro que a gente deseja e quer ganhar, mas não ganha sempre. Você também não vai perder o tempo todo. Então é essa mediação entre mais e menos que torna uma emoção com consequências positivas e uma emoção com consequências negativas. Mas não há uma emoção negativa. Tá certo, gente? Só se vocês quiserem aí de novo a referência dos 2 livros, né, que eu citei hoje aqui. Um é o Tratado Brasileiro sobre Lutos e Perdas, é um livro bem técnico, né? Você tem que ter saco para sentar e ir para ler. É claro que vai interessar mais aqueles que trabalham com isso. E o outro livrinho, ponta cabeça, o outro livrinho é o livrinho do Darwin, A Emoção, né, no homem e nos animais. Tá bom? Beleza pura? Nos encontramos pelas encruzilhadas da vida. Grande abraço a todos.